meu povo lindo, que delícia! Tá começando mais um Passando a Limpo Mulheres nessa sexta-feira santa. É com você, Sardinha, eu vou com você. Quero agradecer você que está do outro lado da telinha, né? Nosso querido telespectador, você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje o programa tá babado, nós vamos falar sobre vários assuntos e eu já vou chamar os meus convidados. Primeiro a Cláudia Cordeiro, que é minha mediadora, minha amiga, minha parceira. Nós não podemos nos abraçar, amiga. A vontade é essa, né? A gente vai discutir isso também com o nosso outro convidado, que é o doutor Paulo Henrique Saldanha, ele que é psiquiatra. Por favor, fique à vontade. Obrigado. A gente pode cumprimentar de ombrinho? De ombrinho. Sim. Pode ser. Cotovelo, né? Ombrinho, cotovelo. Ah, já a pessoa, você sabe. E a Maritza, chiquérrima. Maritza, eu queria ir até aí. Tudo bem, meu bem? Mais um Passando a Limpo Mulheres no ar, nessa sexta-feira tão especial, né? Mais um, graças a Deus. Não podemos nos cumprimentar, né? Mas sintam aí todos abraçados e queridos. Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa, muita reflexão. Eu acho que tudo calha para a gente refletir ainda mais as nossas atitudes. Mas antes da gente começar, eu queria até, né, Maritza, a gente explicar para os nossos telespectadores, Maritza que também faz parte da produção, nós fizemos algumas modificações no programa e nós vamos dar uma atenção maior à nossa saúde mental. Como vocês podem ver, nós convidamos um psiquiatra, sempre vai haver esse psiquiatra, tanto homem quanto mulher, para poder dar orientações para a gente, para poder entender a gente, abraçar a gente, sem apertar. Não é verdade, doutor? Muito verdade isso. Né? Então, muito obrigada. Michele, fazer uma observação. Primeira vez que vem um homem, né? É, a primeira vez que vem um homem. Tô honrado, tô honrado. Ai, que chique, né? Todo mundo perguntava, né? Nunca tem um homem. Tem o Hermes, né? Mas ele não aparecia, assim, né? Ele fazia mais Fazia parte de produção. E outra observação, Michele, como a Michele falou, assim, dessas mudanças, é que a gente vivia com isso aqui cheio, né, Michele? Tinha dia que tinha 6, 7 pessoas para falar, dava trabalho. E a gente hoje, agora, com essa pandemia, com o Covid-19, com o coronavírus, com essa loucura, esse caos que acabou se instaurando, nós precisamos tomar algumas medidas. E dentro dessas medidas são menos pessoas dentro do estúdio, mais espaçadas, mas com o mesmo intuito de levar informação, porque informação é luz. E luz ilumina caminhos, aquela coisa do túnel, né? Tem que ter luz no fim do túnel. Então, esse que é o nosso objetivo, não é verdade, minha querida Maritza? Verdade. Eu acho que a gente também já pode até, inclusive, falar da atualização dos dados para as pessoas entenderem um pouco também como é que é a situação, a gravidade do coronavírus aqui no estado, que vem aumentando dia após dia, né? Então, nós temos aí, até essa sexta-feira, um pouco mais de 90 casos já confirmados. E aí, entre a distribuição, nós temos aí, dos 90, 63, eles estão em isolamento familiar, 11 estão recuperados e 15 estão hospitalizados. Boa parte dos municípios aqui em Mato Grosso já tem casos confirmados, como, por exemplo, aqui em Cuiabá nós temos 50 casos, cerca de 50 casos. Aí tem Várzea Grande, Tangará da Serra, São José dos Quatro Marcos, Cáceres, União do Sul, Primavera do Leste, Nova Mutum, Nova Monte Verde, Lucas do Rio Verde, Lambari do Oeste, Canarana, Campo Novo do Parecis, Aripuanã, Alta Floresta, e são esses estados que já têm os casos confirmados. Então, como a gente pode perceber no balanço diário do governo do estado, todos os dias alguma cidade ou aumenta mais um caso aqui no estado. Lembrando nossos telespectadores que o nosso programa sempre é ao vivo às sextas-feiras. Por conta da Sexta-feira Santa e para contemplar que todo mundo que trabalha na televisão possa se unir ainda mais nesse momento tão difícil, a gente gravou o programa, tá? Então, pode ser que mudem esses números, né, Maritza? Isso. Até sexta-feira. Até hoje, quinta-feira, na verdade, era 90, então hoje já deve estar um pouquinho mais por conta de ser gravado, a gente está fazendo essa estimativa. Até quinta ou até ontem?
Na verdade, hoje é quinta-feira, mas hoje é quinta-feira, na né? verdade, para quem está em casa é sexta, né? Porque lá, você já falou que isso aqui é gravado, né? Isso então... aqui é gravado, exatamente. Eu queria, bom, fazendo esse balanço, já começar aqui a conversar com o doutor. Primeiro, que caos é esse? Que desespero é esse? Que ansiedade maluca está tomando conta de todo e qualquer ser que tem que ficar em casa, que precisa ficar em casa por uma questão de saúde geral, coletiva. É uma atitude individual, mas que afeta o coletivo, né? Conta um pouco para a gente como é que a gente vai fazer para se equilibrar dentro dessa loucura toda e tentar procurar ter uma saúde mental. Primeiro, a gente não estava preparado. Né, a população como um todo, o mundo como um todo, a sociedade não estava preparado para ficar assim. Nós estávamos instalados numa rotina frenética, né? Que levava a gente a viver o que nós poderíamos viver ali individualmente, claro que inseridos na nossa rotina com outras pessoas, mas basicamente você tinha um pensamento mais individualista de fazer o que você tinha que fazer para cumprir seu trabalho, pagar suas contas, se realizar. Eu acho que o problema está aí, né? O que você precisa fazer para você se realizar como indivíduo. E era uma perspectiva muito individualista, né? Com certeza. E agora nós precisamos de uma coisa mais humana, mais humanitária. Você vê como que é difícil, né? Você fazer a escolha de você se isolar, a escolha de você ficar em casa e não ir atrás do que você precisa por uma decisão para ajudar uma população inteira. É muito difícil para a pessoa. Normalmente você toma decisões difíceis e atitudes muito complicadas quando é para o benefício próprio ou da sua família. Quando você é para tomar para o outro... Só quando você sente na pele que você toma consciência da necessidade de tomar uma atitude, como, por exemplo, ficar em casa nesse momento. O que você falou, assim, que as pessoas não estavam preparadas, e eu acho que devido a isso, eu não sei, eu quero imaginar que é por essa falta de preparo. Tem muita gente, mas é muita gente, a Michelle, a gente já conversou sobre isso, que não se deu conta ainda e continuou tocando uma vida normal, indo para a cachoeira, sabe, indo para o parque. Caminhando no condomínio. Aí, assim, eu fico pensando, você não se deu conta que você precisa contribuir nesse processo, né? Que eu estava comentando, a gente fica em casa, trancado. Será que é porque quer? Não, né? Aí a bonita vai para a cachoeira. Não, e o pior é que, assim, eu não vou citar nomes, porque eu não vou dar ibope para essas pessoas, mas é muito triste, né? Porque elas são influenciadoras, são pessoas que têm representatividade nas redes sociais e acabam tomando atitudes que acabam desabonando com uma preocupação que não é regional, é mundial, né? Que realmente vamos... assim, teve uma amiga minha que falou para mim, Deus é brasileiro porque ainda são poucos os casos, entre aspas, que nós estamos tendo no Brasil. Mas isso é porque medidas estão sendo tomadas. Nós não podemos desrespeitar. Nos lugares, né, Maritza, que realmente os números não aumentaram, que os casos estão mais estabilizados, são lugares que, gente, tomaram as decisões mais difíceis, mas foram cumpridas essas decisões, né? Foram levadas a sério. Eu não entendo como que a gente pode viver no mundo da comunicação e ainda ter fake. Você está entendendo? Ainda ter gente que queira fazer um mal que, na verdade, vai acabar voltando para você, porque a lei do retorno, ela existe, gente. Tudo volta. Tudo volta. Tudo, mas com a força. Ai, você pode acreditar. Maritza? Exatamente. Alguns países que as pessoas seguiram à risca, no caso, né? O isolamento social, houve
aí bons resultados, apesar de aumento, etc., mas eles entenderam, tanto que é com base nisso que o Estado manteve, então, esse isolamento social, porque os pesquisadores, os especialistas que atuaram na frente nos países que foram acometidos pelo coronavírus foi justamente que o isolamento social era o caminho, né? Era a chave, né, doutor? Então, isso é um ponto para a gente se conscientizar e ter o isolamento social. Mas a gente percebe, por outro lado, que as pessoas aqui no país não têm uma cultura da educação. Não é que são sem educação. Não existe uma cultura de educação dos no limites, país. É dos isso limites, aí. Limites. Por favor, fale para nós. Perfeito. Muito isso de não fazer, Maritza, de você não cumprir, às vezes também é uma própria negação. Você nega o fato, né? Sim. Você não entende, sabe o que está acontecendo, você olha a realidade, você vê que tem pessoas morrendo, mas você fala assim, não vai ser comigo, ou não vai acontecer aqui. Ninguém na minha casa. Olha o tanto de cidade que a Maritza falou, né? Nós somos um estado extremamente continental, né? E o vírus foi até todos esses lugares, né? Não é algo assim, ai meu Deus do céu, aqui é diferente, o Brasil é diferente, Deus é brasileiro, mas ele é extremamente contagioso, né? Não nos escondendo atrás dessa frase que eu disse, de Deus ser brasileiro. Deus é tudo, Deus é Deus, é onipotente. Quem acredita nele tem fé, sabe que temos muito a aprender. Eu acho que toda situação não é em vão, é aprendizado, é lição. Só que nós precisamos de algumas ferramentas, né, para poder sair desse ciclo vicioso de não conseguir se organizar dentro de casa, organizar os pensamentos. Infelizmente, a gente sempre fala aqui, né, Cláudia, e sempre ressalta o valor e a importância do milagre da vida, que neste momento não só está sendo ameaçado pelo coronavírus, mas também pelas próprias pessoas que acabam... Desculpa, Toninho, eu acabei de mexer estou toda hora mexendo no microfone, mas acabam ceifando a sua própria vida. Então, assim, nós temos esse perigo, né, que a gente precisa estar toda hora lembrando quem está em casa que você é um ser importante. Você é um ser que faz parte desse universo maravilhoso, uma peça fundamental para toda essa engrenagem funcionar, né? Sempre temos inúmeros motivos para estarmos aqui, né? Estou falando alguma coisa errada? Me ajuda! Tá falando de coisas importantes. A gente vê que já tínhamos um excesso de procura pelos profissionais de saúde mental, por também a sociedade estar um pouco doente da parte mental, não só pensar em saúde física. Já tínhamos doenças, né, pré-existentes, digamos assim, na sociedade. O pessoal estava procurando demais, a demanda era muito grande, os casos de suicídio estavam elevados e muitas vezes ninguém considerava isso. Mas esse fato de se isolar, o fato de você perder uma rotina tende a piorar todos os quadros mentais. Mas, gente, Cláudia, não querendo te cortar, Maritza, veja se você concorda comigo também. Gente, a gente tem que mudar a fita. Você não tem a mesma rotina que você tinha antes, mas você tem que montar uma outra rotina. Montar outra estratégia dentro da vida que você tinha. Exatamente, se reinventar. Exatamente, você não vai deixar de fazer certas coisas. Né? Você só vai mudar o que você vai fazer. Mas o que eu ia falar é o seguinte, as pessoas elas já andam doentes. Né? Antes dessa pandemia, elas já andavam doentes porque elas não conseguiam socializar, por exemplo, porque o efeito celular, né? Aquela coisa. Aquela dependência. Quem será? Como né? É que é? Então, assim, tem vários, eu acredito, você com certeza melhor, né, para falar, mas assim, já tinha todo esse cenário,
né? Muito e aí, ruim, né? de repente, essas pessoas ficaram sem... Tanto que o que fala muito agora nessa pandemia, e eu fico analisando o comportamento humano, é porque eu não estou indo para o salão de beleza. A gente estava comentando, né, isso ali nos bastidores, e eu falei assim, Michele, eu falei isso para ele, daqui a pouco eu vou ficar morena, né? Aí ele falou assim, não tem como o cabeleireiro em casa e tal? Eu falei assim, eu prefiro que não. Porque se a gente for, né, pensar... Fazendo exceções... Abrir essa exceção, aí ela vem na minha casa, e será que ela não já veio de uma outra casa, que alguém... Olha a viagem, que alguém veio de fora e tal, e está contaminado, então assim, a gente não sabe, né? Como a gente também fica na dependência, eu falei para ele assim, eu fiquei alguns dias em casa, mas fiquei em casa, mas pedi comida. Cara, eu fui na portaria pegar a comida, eu falei assim... É a mesma coisa, né? Eu falei, eu estou em casa, mas a comida... Vou pegar, né, o motoboy veio de sabe lá Deus de onde, quem sabe lá pegou essa embalagem, aí eu vou jogar álcool... Tá, sabe, tem alguma parte que vai pegar, vai tocar na minha mesa, eu vou tocar. Então, assim, se a gente ficar... A gente fica na loucura, fica na né? loucura, fica na paranoia. E só que aí, doutor, é o seguinte, tem umas pessoas que conseguem administrar isso, né? Outras, eu acho que é onde aumentou esse número de procura por profissionais, como você falou. Por conta disso. Por conta disso tudo. Veja, se eu ficar imaginando tudo isso que eu falei aqui agora, eu pilhava, né? Gente, é muito, muito terrível. Assim, sem querer cortar, a gente está cortando ele direto, né, Michael? Mas ele quer ver, deixa ele falar. Mas, assim, a única vez que eu vi um cenário como o que eu estou vendo agora, eu comentei com você em off, meus pais são argentinos e a gente sempre viajou muito para a Argentina, embora eu seja mexicana. Quando teve aquela crise que mudaram-se, acho que foram 9 presidentes, Maritza, foi isso que aconteceu? 9 presidentes, a gente foi de viagem. A cara das pessoas, a realidade, no metrô tinha cartazes com mensagens de autoajuda, psicólogos, psiquiatras, todas as ferramentas que, graças a Deus, muita gente ralou, viu? Ralou para poder deixar disponível para a gente poder se curar dessas doenças provenientes de uma situação como essa. Mas eu fui no supermercado, contei isso para você, fui no supermercado, as pessoas todas assim, eu tive que fazer, né? Eu tenho os meus pais idosos, eu tenho que levar a fazer essa parte, eu não sou de risco, então tem que fazer essa parte, ter empatia pelos seus. Gente, eu falei assim, bom, nós estamos no distanciamento social ou no isolamento social? Porque eu fui falar bom dia para a pessoa deu um pulo, Maritza. Ela fez assim, ó. O que é isso? Será que é o corona que vai me pegar? Falei, gente, mas como é que doutor, é isso? Explica, né, pra gente, distanciamento de isolamento. Esse distanciamento já acontecia antes, né? Por conta do celular, de todas as redes sociais, as pessoas estavam desaprendendo a ter um pouco do tete-a-tete que a gente tem aqui, e é muito importante, né? Você nunca vai saber o que o outro está comunicando para você se você não vê expressão facial, se você não vê o tom de voz dele, né? O distanciamento já acontecia e isso também fazia parte do adoecimento mental das pessoas. Só mudando de assunto, mudando de assunto não, voltando, eu tive sempre uma dificuldade, não sei se é porque eu já tenho quase 40 anos, do WhatsApp. O WhatsApp sempre me deixou, acho que muito, no que tange saúde mental, muito confusa. Porque você nunca sabe o que a pessoa realmente está. Então, eu sempre sou daquelas de ligar. E eu tenho amigos de todas as idades, né? De outras faixas etárias. E eles, cara, não me liga, cara, manda WhatsApp. Eu falo, cara, mas eu quero ouvir você. Eu quero ter sensações. Eu consigo não é decifrar, doutor, mas te entender melhor, né? Entender melhor. E o isolamento, doutor? O isolamento é uma medida extremamente importante de saúde, epidemiológica, né? A gente precisa fazer o isolamento momento ermitão por conta de você achatar a curva de infecções e de gravidade, né? Na verdade, é para a gravidade dos casos. Se a gente não tiver leito suficiente para cuidar dos pacientes que vão ter gravidade, muitos pacientes não vão ter assistência médica suficiente para poder se recuperar. Isso é extremamente angustiante e grave, como aconteceu na Itália, quando acabou todos os leitos, tiveram que
escolher quem iria tratar. Então, Não, se um quem idoso, vai viver e quem vai morrer. quem é mais importante, um idoso de 70 anos ou uma pessoa de 50? Ou seu avô, ou pai de alguém? Como que a gente vai medir isso? Isso é extremamente angustiante Delicado e complicado. Eu imagino que esses médicos devem estar extremamente estressados Esgotados, também, né? Esgotados. são nossos heróis. Isso, quando a gente, Ave Maria. Quando a gente começou falando, tem uma observação, as pessoas, sobre exatamente essa palavra, né? Se isola, né? Vamos fazer isolamento, vamos ficar... Na verdade, e aí eu vejo algumas coisas, gente, vocês não estão doentes, a gente está pedindo para você ficar em casa, né? Se isola, fica no seu mundo lá, e as pessoas estão... Não, outra coisa que eu acho muito paranoia, bipolar... ficando Agora, doentes. Tem uma coisa com base aí no que a Cláudia está falando, justamente isso, essa questão aí do confinamento, nos países que já iniciou, bem antes do Brasil, essa questão do isolamento social, o confinamento, ele trouxe impactos psicológicos na população e isso também especialistas já apontam que isso deve atingir também aqui no país, como a gente foi atingido com o próprio coronavírus, mas também com as questões psicológicas. E com isso, esses impactos que esse confinamento está trazendo, psicológico na população, é justamente a separação, que é o problema conjugal, Número 1, é uma né? das Porque coisas, tem que conviver com a pessoa 24 horas. a separação. Houve grande aumento de separação, houve grande aumento também de violência familiar, como também a depressão. Então, são Tudo é três coisas macro. Eu acho que nesse estão sendo momento fica acometidas macro, né? Coisas que estavam por ali. Nesse confinamento, No houve um periférico, momento. aumentou. Que o que não- Marisa- Isso pode ocorrer, doutor, de repente, esse aumento de uma separação, se você é casado, por que agora uma separação? Porque você está convivendo 24 horas com a pessoa. Então, você não sabe lidar com a pessoa, realmente há sentimento. O que impacta ali nesse relacionamento para que, de repente, haja, então, uma separação, porque você está convivendo 24 horas com uma pessoa em casa? O que a rotina esconde também, né? O que a rotina O que a rotina esconde. O que a rotina Exatamente. esconde? Você falou da Porque, na verdade, violência são do- todas do- coisas periféricas. O que ela está falando é que, nesse confinamento, tudo aflorou, fez vrá, jogou tudo no ventilador, né? Sim. Demonstrou... Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. demonstrou que a essência do que estávamos vivendo antes, só que disfarçado pela rotina. O que ela falou da violência doméstica acontece todo santo dia há anos e ninguém fala nada. Agora, algumas mulheres que eram vítimas, elas conseguiam ter uma paz, né, de 8, 10 horas de trabalho e agora não tem como fugir. Tem uma campanha, inclusive, né, direto da redação, né, Maritza, que o Kaique fez, falando exatamente isso, para evitar o aumento de violência doméstica E aí, nessa quarentena. como inclusive a gente pode até observar, para dar o tempo do Anderson procurar lá, porque eu mudei os números, né, para ele conseguir localizar, que é justamente o número É o número 10. que é da Defensoria de Violência. Anderson, desculpa, Anderson é do Balanço, a gente olha aí a confusão. Normal. Bom, o Núcleo de Defesa da Mulher fez um alerta para o possível aumento dos casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres em todo o estado. Para proteger as mulheres, a Defensoria lançou a campanha Aqui Não, Violência Doméstica Não Entra em Quarentena. A iniciativa da Defensoria tem como objetivo de evitar o que aconteceu na China, onde no período de quarentena triplicou o número de violência doméstica. Além disso, o número de casos também aumentou em Curitiba. Foram 217 casos entre os dias 20 e 22 de março. Veja agora a fala da defensora Rosana Leite. Mulheres, em razão da situação diferenciada que estamos vivendo por conta do Covid-19, o coronavírus, venho informar a todas vocês que o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública continua no enfrentamento a toda e qualquer violência contra a mulher. E agora estamos trabalhando ainda mais para que o índice de violência doméstica familiar não venha aumentar na quarentena, como em outros países. Estamos atendendo através do telefone 3613-8200 e 99-304-9945.
Juntas, somos muito mais fortes. Então, para denunciar casos de violência e receber orientações, é pelo Disque Denúncia que está na tela, 65 3613 8200 ou telefone 99304 9945. Gente, eu anotei aqui o telefone porque eu vou falar novamente, porque eu tenho certeza que deve ter muitas vítimas que estão nos assistindo agora de violência, que é algo inadmissível, mas que é uma realidade, não adianta a gente esconder uma realidade, uma verdade, né? 3613-8200, então é 3613-8200 ou 9930-499-45, tá certo? Esses são os números para você denunciar, para você se defender. Esse trabalho não está de quarentena, né? Esse trabalho não está de quarentena. E, infelizmente, né, como que a gente vive, eu posso dizer que a gente vive relações falsas? Que agora vai ser a verdade nua e crua? Com certeza. Se for pensar que aumentou o número de separações, né? Ela falou que aumentou o número de separações, de violência e de depressão. As pessoas não estão ficando deprimidas agora, as pessoas não estão se separando agora, nem Elas já estavam tendo violência. isso, já tinha tudo isso maquiado. antes. Só que estava provavelmente disfarçado pela rotina, né? A pessoa que vai separar agora não era um relacionamento que estava funcionando antes. Já não estava, né? Não estava funcionando antes. Mas tende a aumentar, né? Porque vai ser visto cada vez mais, porque vai ser um fato que vai acontecer. Marissa, eu estava escutando, vindo, né, para cá, falando assim, pessoas que trabalham 14 horas, 12, 14 horas, elas estão loucas dentro de casa. Parecem aqueles bichos enjaulados, né? E aí sai brigando com todo mundo. Sai brigando, não conseguem manter uma harmonia em casa. E aí tem uma afirmação até que eu vi, aqui já passou, mas falava assim, que o que pode parecer é ficar em casa, sem fazer nada, entre aspas, né? O que pode parecer um sonho para alguns, se tornou um pesadelo para milhões de pessoas desde o início do confinamento. Antes, as pessoas falavam assim, ai, que ótimo, chegou o final de semana, ai, vou ficar em casa, feriado, perna para cima, né? Ai, vou assistir, olha, não vou levantar da cama, não vou sair do sofá, enfim, vou estar em casa. E agora as pessoas estão tendo essa oportunidade. Por que elas não veem esse confinamento como uma forma de férias, mas uma férias em casa, que você vai descansar, vai desestressar, vai tirar todo o peso que você tinha da correria do dia a dia, e é só aqui em casa. Porque o sinônimo de férias não é só você viajar. Nem mais são férias, engraçado, nem são mais férias. Pode dizer assim, não, que você vai fazer uma adaptação, o seu trabalho vai ficar mais confortável, você vai perder tempo de ter que se arrumar. Você vai ter, Exato. Você vai ganhar tempo, você vai ganhar... Eu acho que Isso as é pessoas muito não doido. estão enxergando o lado Isso é cheio doido. do copo. Doido. Nós As temos pessoas todas querem muito- todas as tecnologias ao nosso favor Sim. para a gente se comunicar, para a gente se ver, para a gente se sentir. É meio louco falar isso sem ter o toque, mas a gente consegue, por uma videochamada, sentir Resolver a muita outra coisa. pessoa, resolver a outra pessoa. A gente não está vendo a oportunidade de realmente se conectar com as pessoas que a gente mais ama. Eu vi um post esses dias falando assim, não vai procurar depois da quarentena, não. Tem que procurar na quarentena mesmo, sabe? E eu acho que assim, o mais importante de tudo, que eu ia falar antes de toda essa discussão, que é muito bipolar exatamente essa relação. Porque a vida inteira a gente quer ficar de férias, quer ficar... Não é de férias, vamos corrigir essa palavra, mas ficar de boa, né? Ficar de boa. E agora que a gente consegue ficar de boa, que a gente consegue fazer o nosso horário, fazer o nosso cronograma, agora eu vou tomar banho, agora eu vou fazer meu almoço, agora eu vou sentar, vou trabalhar, agora a minha mesinha, quer dizer, você conseguir fazer todas as suas coisas no seu tempo, deixa você maluco? E antes a gente era maluco porque o tempo era ditado por um outro relógio, que era o relógio do vamos ontem, para ontem. Aquela coisa de, por exemplo, cara, essa semana não passou. E antes da quarentena, nossa, gente, já é sexta-feira?
Feriado. Ufa, é sexta-feira. Ufa! Que dia Feriado. será que vai ser considerado o melhor dia? Ainda será sexta-feira? Saiu essa brincadeira agora, não sei se vocês receberam. Gente, uma ótima notícia. 8, 9, 10 é feriado. A boa notícia é que vocês vão ter que ficar em casa. Continuar. Quê. Olha só, mas você falou de post, as brincadeiras são muitas, né? Do tipo, em 2020 eu achava que você ia me surpreender. E as pessoas reclamam muito, né? Ai, que 2019 foi pesado, que não sei o quê. Aí, será que eu pedi que era muito difícil o feriado do Carnaval emendar com o feriado da Semana Santa. Meu Deus, 2020 levou a sério. Sabe? As pessoas não queriam isso, então estão tendo. E agora é aprender a conviver com isso. Eu acho que o mais importante é a gente não ter vergonha nem preconceito de procurar ajuda. Eu acho que isso acima de qualquer situação. Nós estamos, sim, num momento difícil, não é fácil. A mãe natureza, não sei porquê, não sei o que você pode chamar isso, sabe? O que aconteceu, tem gente que está falando que foi manipulado, que é de lá, de cá, eu não vou entrar nessa discussão, eu sei que está instaurada essa situação toda e nós precisamos sobreviver. E a inteligência, o Stephen Hawking que falava, né? A inteligência, o ser inteligente é aquele que melhor se adapta. Então, nós precisamos nos adaptar. Não todo mundo é igual a todo mundo, por isso todo mundo tem o seu DNA, eu sempre falo isso. Mas procurar ajuda não é demérito, é totalmente o contrário, é força, é fortaleza, é segurança. Sabe por quê? Muitos anos foi se estudada a psiquiatria, o psique na psicologia, que são áreas que são complementares, né, doutor? Você podia explicar um pouco isso para a gente e desmistificar mais uma vez, não vou me cansar de desmistificar isso para você, nosso querido telespectador, que de repente está batendo cabeça aí e um auxílio pode te fazer enxergar aquela luz, né, no fim do túnel. Aproveitando para frisar que tanto o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia liberou e tem todas as regras para um atendimento online, né? Liberou. O Conselho Federal não tinha autorização, era em algumas situações, mas o Conselho Federal de Psicologia já liberou isso já há muito tempo e já tem regras bem estabelecidas para o atendimento online. Então, procurar ajuda nesse momento é necessário, sim, mas, e é força, sim. Doutor, você acha que existe algum bloqueio nas pessoas? Eu não vou falar com o telefone, apesar de todos os Você sabe avanços... que eu ouvi uma reclamação muito de psicólogas? Cara, você acredita que eu estou perdendo paciente porque não quer aquilo que a Marita falou? Ai, cara... Como é que eu vou fazer, gente? Como é que eu vou fazer? Eu vou falar as minhas mazelas, meu marido está no quarto do lado, vai ouvir. Do online? Do online. Sim. Você acredita? Então, muitas pessoas... vai para um outro cantinho, vai para dentro do banheiro, se enfia dentro do banheiro, tampa tudo, sei lá. As pessoas se sentem invadidas, né, doutor? Porque elas se sentem invadidas É complicado em dividir. isso, mas não tem tanto só... Isso, meu marido vai ouvir. Você pode estabelecer limites, né? Você pode falar assim, agora eu estou em atendimento. Se temos home office agora, a pessoa pode fazer reuniões de extrema importância e você respeitar o espaço dela, né? Por que não respeitar o espaço de um atendimento? Mas sim, tem pacientes que vão estar restritos, né? Ou receosos de fazer isso, mas só fazendo para você saber quanto que é importante. Eu faço com a minha terapeuta, eu atendo meus pacientes online e vejo um monte de colegas que estão fazendo. É uma alternativa, tá? É importante. A diferença, né, voltando no que você perguntou, a diferença do psicólogo e do psiquiatra é simplesmente a formação, mas ambos vão tratar a saúde mental. Mas e são extremamente medica, importantes. Né, doutor? O psiquiatra medica também, né? As pessoas tendem a separar o psiquiatra para casos graves ou dos loucos e para
sedar ou medicar o paciente. Mas não, o psiquiatra não só medica, ele ouve, ele escuta, ele é um médico, ele acompanha. Né? Ele tem que ver o né? todo. Ele faz todas as intervenções possíveis dentro da profissão dele, assim como uma psicóloga também faz a intervenção possível dentro da profissão dela. Ambos são extremamente importantes e todos os estudos que comprovaram que um paciente fez um tratamento com psiquiatra e psicólogo é quase 100%, foram superiores, né? O tratamento foi superior ao um só. Né? Superior a só tratar com psicólogo ou superior a só tratar com psiquiatra. Então a combinação é sempre superior. Isso é muito importante, a gente saber disso. Não são profissões que se anulam. Não, e as pessoas têm tanto... procura um psiquiatra, vai conversar. Eu tô louca? Gente, para. Tem muita gente que esconde, né? Eu não escondo nada. Mas eu muita vou gente, no não tem, psiquiatra, doutor? eu faço terapia e eu acho isso ótimo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. E nós vamos para o intervalo já, tá? Esse foi o trio maravilha. A medicação junto com a terapia, junto com o psiquiatra. Isso é o trio maravilha. Para mim, essa foi a regra de sucesso que eu encontrei, assim como todo mundo que está em casa, para me equilibrar, para poder não chorar vendo uma propaganda de margarina, né? Sim. Que é um sinal, né? Quando você já chora por causa da propaganda de margarina, né, minha amiga? E pelo aniversário de Cuiabá. Pelo aniversário de Cuiabá, minha linda Maritza, você vê que você está realmente tocado. Então, é bom a gente procurar ajuda e não ter vergonha disso, gente. Você tem que ter vergonha de outras coisas. Você tem que ter vergonha de não se cuidar. Você tem que ter vergonha de roubar. Você tem que ter vergonha de não perguntar, de querer ficar na ignorância. Isso tem que te dar vergonha. Agora, de você correr atrás da sua saúde mental, você tem que ter orgulho disso. Isso faz de você um cara forte, uma mulher forte. Eu vou para o intervalo, já volto. Ai, adoro um som, gente, sobe um som. Eu sei que estamos todos meio para baixo, mas a gente tem que animar porque dias melhores virão, eu tenho certeza disso. Eu acredito, tenho fé. A fé é a última que morre, não é verdade? A fé é a esperança, a gente tem que ter tudo isso bem enraizado dentro da gente, porque a gente tem que acreditar que tudo isso é para a gente aprender a se adaptar, a se reinventar em todos os segmentos. Nem vamos falar com relação às empresas, né? Cláudia. É melhor não falar. Melhor não falar? Você não quer dar essas dicas para nós? Mas antes disso, eu quero... As mulheres estão ficando enlouquecidas em casa por causa das crianças. E nós temos umas dicas de uma psicóloga chamada Gina Coelho. Ela dá algumas dicas do que fazer com as crianças. O vídeo é outra relação, 18. né? Problema, né, Maritza? As mães não estão sabendo lidar com os filhos em casa. Porque sempre terceirizaram a educação. Você precisa ir ao parque, sair à rua, andar de bicicleta. Então, aí algumas eu ouvi dizer, inclusive, o que antes reclamava da internet, agora a internet está sendo a solução, porque coloca lá. Só que também... E a criança está enchendo já da internet. Fazer tanto uso da internet também não é tão saudável. Ontem eu vi um story do filho de uma amiga dizendo assim, eu tô com saudade da minha escola. Mas olha, fofo. Aí chegamos vivendo... Mas eu acho assim, as pessoas, elas terceirizaram a educação. Por um lado, eu acho que isso vai ser bom, porque as crianças vão conviver mais com os pais, vão ter outras relações. Assim como a gente tem as que estão pirando, tem gente que está inventando onde fazer bolo, biscoito, casa de papelão, tendo outras ideias mirabolantes para poder entreter, gastar energia. Mas a Gina conta mais para a gente, é o vídeo 18. Põe para mim, por favor. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gina Coelho, psicóloga e educadora parental pela PDA. Estou aqui hoje a convite do programa Passando a Limpo Mulheres com a Michelle Dill, em que pedem para eu falar sobre a quarentena, o que fazer e não fazer nesse momento, né? Porque muitos pais estão com as crianças em casa e fica a dúvida, a gente segue tantas informações que está tendo, então o que eu faço? Criança pode ficar no tablet, pode não ficar?
pode ficar no celular, na TV. Eu digo para vocês que agora o momento é de flexibilidade e coletividade, nada de rigidez. Veja o que conversa com o seu contexto familiar e é isso que vai valer. Se o que está ajudando na harmonia da casa é a criança ficar mais tempo no celular, no tablet, na TV, ok. É assim que está funcionando na sua casa. E se vocês estão em home office, divida o horário do home office. Enquanto um faz, o outro cuida das crianças e troca. As atividades domésticas, dividas, porque a recomendação é manter a casa limpa. Então, que não sobrecarregue um, né? A casa suja, os copos ficam sujos e não é justo que um só faça. Então, os adultos dividem entre eles e coloquem sim, convide as crianças à cooperação. É um momento também que elas vão aprender sobre coletividade, sobre responsabilidade, sobre empatia, né? Às vezes eu não estou bem, o outro está melhor e ele fica encarregado de melhorar o clima da casa e assim nós vamos passar mais leve por esse momento. As cobranças dos patrões, eles uma hora vão ter que parar também, eles vão ter que flexibilizar, então faça o que é possível. Não é um momento de alta performance, de jeito nenhum, é o momento de fazer o que é possível para manter a nossa sanidade mental. Veja como você funciona e é isso que serve para você. Escolha as suas batalhas, não saia comprando briga, não é momento de disputa de poder entre marido e mulher, DRs entre as crianças. Seja gentil com você nesse momento, não se culpe e o que der para fazer com as crianças, continue fazendo as atividades de balé, esporte que ela faz, jiu-jitsu em casa. Ai, Maritza, faz eu chorar toda vez que mexe com criança, né? Porque a gente tenta ser o melhor possível. Michele, ela falou para ter equilíbrio. Equilíbrio, a pessoa mais equilibrada. Com as crianças Gente e conosco, né? Nós também precisamos ter aí porque a gente sempre quer o melhor, assim. Ela sente, por exemplo, minha filha, ela sente saudade dos avós, ela não entende direito, ela sabe que tem um bichinho que do coronavírus que deixa doente. A gente já explica tudo isso para ela, ela tem noção, mas a gente sabe que ela está sofrendo e isso faz com que a gente fique também sensibilizado. Ela tem 3 anos de idade, a compreensão dela, embora eu acho que ela seja muito mais ampla em muitos outros aspectos do que nós que já estamos viciados em olhares pragmáticos, digamos assim. Ela tem uma visão um pouco mais ampla. E eu achei muito bacana esse conceito da empatia, né? De você imbuir dentro dessa nova geração esse sentimento tão importante, né? Se colocar no lugar do outro, principalmente porque o isolamento social trará muitas consequências financeiras, né, Maritza? Vamos ter problemas, vai haver muitas pessoas, infelizmente, que irão passar fome, né? Passar necessidades por conta de toda essa situação. E então a gente tem que imbuir nas crianças e em todas as pessoas esse sentimento de solidariedade, de empatia, de amor ao próximo. Bom, hoje é sexta-feira, né? Segunda-feira, dia 13, começa a campanha do governo do estado, que é Eu Cuido de Você, Você Cuida de Mim. Nós aqui no estúdio, né, Maritza, não estamos usando as máscaras, mas a partir de segunda-feira é necessário que você fabrique a sua máscara, compra de um amigo, tem pessoas, nós vamos conseguir, tem gente que está doando. Nesse momento, né? Tem negócio se reinventando para poder vender máscaras, disponibilizar, é mais uma proteção. Eu acho também que a gente tem que ter mais prudência, sabe? A gente tem que ter fé, acreditar em Deus, acreditar que tudo isso vai passar, mas a gente tem que ter prudência. Prudência em lavar as mãos com água e sabão, prudência em usar o seu álcool gel e agora prudência e civilidade em usar a sua máscara. Foram ótimas as dicas, né? Da Gina. Foram muito boas. Lembrando que
essa sensação que você disse, né, Michele, de que eu quero proteger, quando falo de criança eu quero proteger, às vezes elas vão, nesse momento, elas estão cada vez mais atentas a como os pais vão estar agindo. E se você estiver estressado, extremamente, ela vai aprender a reagir dessa forma quando ela sentir isso mais para frente. Então, conversar com a criança, explicar que às vezes você está mesmo preocupado e para fazer ela entender o que está acontecendo também é uma boa saída e está até na recomendação para a saúde mental da OMS, né? E isso de achar alternativas de rotina é muito criativo, né? Se você ficar parado no seu celular, na rede social, esperando só para você, você não vai ter nunca espaço na sua mente para você criar, junto com sua família, alternativas para passar esse tempo juntos. Cara, qualquer coisa, pega a revista velha, começa a recortar a cola, pega a caixa de papelão. As mães estão pegando as vasilhas em casa, colocando para os filhos arrumar, achar as tampas das vasilhas. Bacana. Já é uma atividade, já é até para ela se sentir útil, é bom até para a autoestima, a construção da autoestima da criança, não é verdade? Sim, e ela vai construir a partir também da visão dos pais, né? Muito do que ela vai sentir agora vai ser responsabilidade de como os pais estão conduzindo, né? E o que você falou, né, de terceirizar a educação por muito tempo, agora não tem como mais não. Você tem que participar e isso pode ser uma bela de uma oportunidade para o restante da vida do seu filho, né? Ele vai lembrar dessa quarentena com toda certeza. Com toda certeza que ele tem uma boa lembrança. Eu acho assim, eu acredito muito na filosofia do copo, de ver o copo cheio e não meio vazio. Sabe, a gente tem que entender que isso é uma oportunidade, como todas que a vida nos proporciona, que o milagre de estarmos aqui nos proporciona sempre uma lição, um aprendizado, seja ele qual for. Tente visualizar isso, sabe? Dentro das pequenas coisas. Porque a felicidade é uma construção. E é uma construção feita diariamente. Você não acorda feliz. Tem dia que você pode até acordar feliz. Mas tem dia que... Por isso que é acordar. É que cor você vai dar ao seu dia. É você que dá aquele switch, aquela mudança. Não, bicho, eu não vou deixar aquilo me afetar. Não, bicho... Tudo bem. Não, bicho, eu não vou sair. Não vou sair por mim, pela minha avó, pelo meu filho, pelo meu vizinho. Não vou fazer, vou ficar em casa. O que eu posso fazer em casa? Se fazer questionamentos, é um momento de introspecção, mas, sabe, de criatividade também, não é? Eu vi gente dizendo assim, eu nunca fiz tanto bolo na minha vida. Falando em dieta, aqui. Vamos falar de dieta? Eu vi, só rapidinho aqui, que dá para entrar nesse da dieta, que eu vi um site aqui, umas informações que eu achei maravilhoso, que fala aqui justamente dicas de como se distrair na quarentena. E são coisas simples, como, por exemplo, aqui os parques estão fechados, mas aqui citava que você pode ir visitar uma floresta, um parque, evitando aglomeração. Mas aí vai um pouco mais além. Veja shows, que existem dezenas de shows que estão sendo feitos ao vivo, não dos grandes. Ontem, por exemplo, aliás, no dia do aniversário de Cuiabá, por exemplo, teve uma apresentação teatral online. Olha aqui, que chique, né? Entendeu? Mágico. Tem essa situação. Aí cursos, muitas instituições de ensino, de graça, grandes universidades, entendeu? Estão fazendo em casa como cursos livres que você pode fazer gratuito. As aulas são online, como por exemplo a Fundação Getúlio Vargas, o a próprio SPM, Harvard, que é ótima também. A Harvard aqui aparece. Sim. Olha só, ela liberou Harvard. Ela liberou 100 cursos grátis. Olha aí. Aí você faz o cadastro lá, olha só, arte e design, negócios e gestão, ciências da computação, ciência de dados, ambiental, leis e política, história da humanidade, matemática, ciência e engenharia, religião e espiritualidade, ciências sociais. Tem para todos os gostos, né, Maritza? Tem
os cursos, além dos cursos, fale com pessoas com quem você não pode estar pelas redes sociais, por telefone, videochamadas, Nossa, né? eu fiz tanta videochamada esses dias. Cozinhe, olha só. Veja Para lá de na se cozinha se você preocupar, pega né? aquela receita que você vivia salvando Isso. ou imprimindo. E fazendo print, né? Ai, um dia eu vou fazendo fazer. print, Eu faço. imprimindo, Domingo eu e faço. faz, e né, de repente ensina um outro prato que uma pessoa da sua casa gosta de fazer, ou pergunta, fulana, me ensina a fazer aquela lasanha deliciosa que você faz. E se, né? Eu tem acho isso assim, aí. eu acho que para Doutor, concluir, tudo a isso- gente não tem que se preocupar. Aprenda A gente um tem que se instrumento. ocupar. Aprenda a tocar um Ocupar. instrumento, ó, Não uma é? série Doutor, de aulas. tudo isso para mentalidade... Grátis, aulas Isso é grátis importante de demais. instrumentos como violão, etc. Você consegue fazer esse curso gratuito também Online. pela internet. Chique. Existem até plataformas que eles explicam aqui, muitas coisas, leia ou ouça, leia livros ou assiste e acompanhe uma série, faça brincadeiras que você fazia na infância com as crianças que hoje elas não Pular conhecem amarelinha, algumas o que brincadeiras. seja, né? Então, aqui várias dicas do que fazer. Qualquer coisa, coloca lá na internet, na dúvida, e aparece. O pai dos Se burros. reinventa. Tudo isso ajuda a saúde mental nessa fase, né? Se reinventa. Ajuda é importante. A gente só tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque é inegável o quanto a gente faz parte dessas redes sociais e o quanto a gente também olha o outro fazendo. E às vezes você fala assim, cara, eu não estou com vontade nenhuma de fazer isso. Eu não quero fazer curso. Eu não quero fazer nada. Tem que tomar cuidado de buscar essa alta performance que a psicóloga a Giane, né, A Gina, falou. Gina falou, de buscar a alta performance que você estava tentando fazer na rotina normal agora. A gente precisa também respeitar os nossos desejos. O que a gente quer hoje. Mas aproveitar a tecnologia. Antes a tecnologia era um plus da sociedade. Hoje ela é extremamente necessária. Todas essas dicas é para você ver como a humanidade consegue ajudar um ao outro, né? E a gente precisa fazer isso de como eu consigo fazer minha alternativa? Será que você pode fazer essa alternativa? Será que a Michele tem outra ideia? E aí a gente tenta fazer o que dá, né? Vamos cuidar com isso, né? Eu vou fazer então um curso ou eu vou fazer uma coisa agora, mas às vezes você pode até não ter vontade de fazer aquilo ou querer fazer uma coisa diferente ou ficar na sua mesmo, de boa. Né? De boa O na de lagoa. boa também tá bom. Tá bom, o negócio é não pirar. Nós vamos para o intervalo. Respira e não pira. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já já com muito mais. Eu amo essa música! Isso é uma outra dica. Põe música, dança, se joga, canta. Não é verdade? Tem vergonha de quê? Tem que ter vergonha de nada, não. Eu vou chamar aqui, porque também tem muita gente preocupada com nutrição, o que vai comer, o que não vai comer. O Johnny preparou uma dica maravilhosa pra gente. Bota aí. Bom dia, Michele. Bom dia, pessoal. Meu nome é Johnny Almeida, eu sou nutricionista. Estou aqui para passar algumas dicas interessantes para vocês nesse momento de quarentena que estamos passando, certo? A primeira dica mais importante de todas esse momento não é um momento de fazer nenhum tipo de dieta restritiva. Então, assim, quando a gente faz qualquer tipo de dieta, principalmente cortando aí qualquer macronutriente, principalmente os carboidratos, a gente gera uma imunossupressão no nosso organismo. Uma imunossupressão nesse momento não é nem um pouco interessante, porque isso acaba aumentando os níveis de cortisol do nosso organismo e favorecendo para um ganho de peso e um estresse. E eu acho que nesse momento não é nem um pouco interessante ficar estressado, né? Então, evitem esse tipo de comportamento, principalmente de fazer dietas restritivas. Esse é um momento que a gente precisa se alimentar bem, fazer com que o nosso sistema imunológico esteja 100%, tá? E não é fazendo alguma dieta restritiva que isso vai acontecer, pelo contrário. Então, procurem tomar água, se alimentem corretamente. Não existe alimentos milagrosos que façam com que a gente não fique doente, tá? E eu não tô falando só sobre o vírus, mas qualquer doença, tá? O alimento, ele ajuda e muito, mas assim, precisa ter uma rotina alimentar bem específica. Então, almocem, jantem, tomem café da manhã, consuma frutas, legumes, verduras, tá ok?
Alguns alimentos, eles até ajudam bastante nesse momento, principalmente o chocolate, que é um alimento aí considerado um antidepressivo natural. Então, quanto mais amargo, melhor. Comecem ali com 60%, 70%, e aí quem gosta pode ir aumentando até uns 100% cacau. O chocolate, ele ajuda e muito no nosso sistema imunológico, porque ele tem antioxidantes, ele libera serotonina, né, que dá uma sensação de prazer. Um outro alimento que é muito bacana nesse momento é o kiwi. O kiwi ajuda muito na nossa qualidade do sono. Sem falar que ele é rico em vitamina C, vitamina K e faz com que a gente tenha aí um grande desempenho no sono. E isso é muito interessante nesse momento. Então, as dicas mais importantes são essas. E tem uma dica de ouro, tá? Que essa daí não custa nada. Tomem sol. O sol, ele é rico em vitamina D. E nesse momento a gente precisa muito disso. Ai, Johnny, muito obrigada, adorei. Gente, chocolate, kiwi. Tome sol, a gente vai na sacada. Eu vou lá na sacada, vou ficar de lagartixa. Não é? Tem que ser uma lagartixinha, não é bom? Agora, é muito interessante isso que ele falou. A gente já vai para o intervalo, só para a gente fechar, a importância agora das pessoas não pirarem, se engordarem um pouquinho, fazerem regimes malucos, de cortar carboidrato, de fazer restrições. Eu acho que a gente tem que se alimentar de uma forma boa. E eu gostei, eu não sabia que kiwi ajudava o sono, cara, que é uma coisa que é o primeiro sinal de desequilíbrio na sua profissão é assim. Não está dormindo, amigo? Me liga. Não é assim? Sim, também, né? Também, né? A insônia tá atrelada a quase todos os transtornos mentais, sim. E para você ver, né? O tanto de gente que você conhece que toma um Rivotril, um Zolpidem, uma melatonina, né? Para tentar arrumar algo que para induzir o sono, né? E arrumar algo que é diferente, né? A insônia por si só não tende a ser primária, só ela vem acompanhada de outras coisas. Então, antes de tudo, né, antes de falar assim, vou comer kiwi também agora que vai resolver meu sono, a gente tem que saber o que está causando essa insônia. Muito importante. E está o profissional. Pelo amor de Deus, por favor, né? sem ignorância na hora de procurar. Sem ignorância, sem preconceito, show preconceito. Agora a gente não pode ter preconceito de nada. De nada. A gente tem que ter preconceito de ser ignorante, de não aceitar o conhecimento, tá bom? Nós vamos para o intervalo, a gente volta já já. Essa música, gente, essa música me fez lembrar direto do túnel do tempo. Eu fazia o programa Sucesso. Mandar um beijo pro José Augusto. E era aqui na casa, sabia? Era aqui na casa, essa música abalava os momentos. Você lembrou também? Ai, eu adoro! Gente, agora, outra coisa que é muito importante, uma dica que a Alessandra vai dar pra gente é a leitura, né? Para quem consegue sentar, não tem 50 filhos, ou um só já dá trabalho pra caramba, né? Consegue relaxar e ler, temos umas dicas maravilhosas de leitura para você. Põe pra mim. Oi, voltei e trago mais sugestões para uma boa leitura. Pai Rico e Pai Pobre conta a história de Robert e seu amigo Mike. Pai rico, que chamamos, é o pai de Mike, e o pai pobre é o seu pai, um homem muito instruído e inteligente. Ambos homens influentes, bem-sucedidos em suas carreiras, embora um com simples dificuldades financeiras. Outra opção é como evitar preocupações e começar a viver. O livro reúne interessantes histórias, conselhos práticos e valiosos princípios que podem ser implementados de imediato. Ele nos ensina a adotar atitudes mentais voltadas para a ação e eliminar a ansiedade e lidar com problemas de forma objetiva e serena. Outra dica é o Me Poupe. O livro é um misto de biografia com educação financeira. Isso se dá devido ao fato de os dois se misturarem. Natália Arcuri ensina a todos que atinge com base as experiências vividas por ela. A Nath fala durante o livro sobre como estabelecer um objetivo financeiro muito cedo na vida, aos 7 anos de idade, que era comprar um Escort conversível. Isso ela conta durante o livro. Uma boa leitura, pessoal, e até a sexta-feira que vem. Gente, a Alessandra é ótima, né, gente? Pelo amor de Deus. A Nath. Ela arrasa. A Nath, querida. A Nath Arcuri.
A intimidade. Essa é uma outra dica, né? Eu gostei de um dos livros que ela falou com relação às preocupações. A gente tem que se preocupar com o necessário, mas a gente precisa se ocupar. Essa ocupação que eu acho que é a dificuldade, né? Tem tanta coisa para fazer e ao mesmo tempo não tem tanta coisa. Por isso que eu digo que é meio bipolar esse momento, né? Porque você não sabe por onde começar, na verdade. O que fazer? Será que a gente está dando oportunidade para a nossa cabeça ser criativa? Uma das recomendações que a gente está vendo... Ai, quem que é o estudioso que fala? É no caos que saem todas as soluções, meu bem? Procura aí para mim. Tem um que fala isso, agora eu esqueci o nome dele. Eu tinha um professor na minha especialização, que é a residência, que ele falava que no momento de crise, se você tirar o S, fica CRIE, né? E é o momento de criar, né? Criar. E o que eu estava falando é sobre isso. Com tanta informação, com tanto WhatsApp, com tanto grupo, com tanta TV, noticiários, será que a gente está dando espaço para criarmos, né? A mente precisa você ficar ocioso para você ter criatividade. Agora, se você está bombardeado a todo momento de muitas informações, a chance de você dar a chance para sua mente criar é muito difícil. Então, precisamos, às vezes, dar uma diminuída, cuidado com tantos grupos, com tantas notícias. Escolha um tempo, meia hora, 40 minutos para você ver uma notícia de um canal confiável. Só, né? Ter horários. Por exemplo, eu vou ver 1 hora por dia ou meia hora por dia noticiário. Escolhe um e foca nisso. Se ficar 24 horas vendo o coronavírus... Aí você realmente vai sempre estar bombardeado, né? Tem esse livro, tem esse exercício, tem esse curso. Cuidado, né? Você não vai saber escolher. Né? Espere o seu momento, tenha calma com isso, né? E comece algo, né? Mas cuidado com tanta informação. Esse que é o... Não sobrecarregue sua cabeça. Exatamente. Mas eu acho que a palavra para tudo isso, para essa quarentena, no meu ponto de vista, é equilíbrio, né? Equilibrar em todas as situações. Tipo, eu vou fazer tudo aquilo ali, aquela enxurrada que a Marissa falou de coisa para fazer? Não sei, não vou fazer tudo. Vou equilibrar alguma coisa para o meu emocional se manter ativo. E, assim, se ponderar, se gratificar, né? Não se castigar. Eu não fiz tudo. Aquela coisa do começo do ano, né? Me faz lembrar do começo do ano. Eu fiz uma lista quilométrica de coisas que eu vou fazer esse ano, em 2020. Não, cara, uma por vez. No Alcoólicos Anônimos day by day, é só por hoje. Então, bicho, é só por hoje. A frase, eu não sei se é dele ou não, mas o Charlie Chaplin disse uma vez que não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Eu achei lindo! E é isso, gente. A gente tem que enxergar o lado cheio do copo. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Não é fácil. Todo dia é um dia. Mas uma coisa a Mãe Natureza mostra pra gente, e eu não canso de dizer. Depois da tormenta, do tsunami, do terremoto, de tudo, sai o sol. Nós vamos Como é que você tá para esperar por ele, né? O que você está fazendo para esperar? Você falou aquela questão de empresa. Muita gente está perturbada, está decretando já falência. Eu já vi gente falando que vai fechar, pessoas próximas. Já vi algumas alternativas, né? Porque vai voltar igual? Não, a gente não volta mais do que a gente estava. Não. Né, doutor? Então, assim, de águas, né? Já houve demissões. Já houveram demissões as pessoas elas precisam entender que não é uma culpa particular. Primeira coisa, né? Não é culpa sua. O que é que você está fazendo para e o que é que você está fazendo para quando tudo isso passar,
né, para se reerguer, porque mas eu cheguei no fundo do poço. Tudo bem, mas é igual a criança quando aprende a andar, ela vai cair e ela nunca mais vai levantar, nunca mais ela vai tentar de novo, né? Mais ou menos isso. Então, eu estou vendo muita gente desesperada. Fato, sim, tem muita gente que pode morrer de fome, que já acontece hoje em dia, né? Mas eu vejo que as pessoas deveriam, nesse momento, se, né, resguardar, não só na economia, mas se resguardar para saber como é que você vai estar para quando você poder colaborar com a economia. Porque, senão, você não vai ter nem emocional. Eu falei com as amigas, assim, empresárias, e elas estão pilha, sabe assim, de nervo, elas estão... Cláudia, você não está? Lógico que estou, né? Mas, assim, conscientizar... Day by day. Exatamente. Conscientizar, equilibrar, manter, reajustar, adaptar, fazer mudanças de hábito, mudanças de consumo. Cara, um livro que é maravilhoso é O Poder do Hábito. O Poder do Hábito é um livro maravilhoso. Ele se baseia nisso, na regra de ouro. Você leu esse livro já? Eu não vou contar o livro inteiro, mas ele mostra como você faz para mudar um hábito. Ele cita um dos exemplos do AA. É muito forte o livro. A gente precisa mudar hábitos, nos conscientizar, precisamos nos reinventar. Tem espaço, vai ter. A gente não está enxergando agora. É como se, a sensação é assim, é como se todos nós estivéssemos dentro do buraco. Michele. Mas eu garanto uma coisa para você, no fundo do buraco tem uma mola, porque eu já tive depressão e eu sei que lá embaixo, quando você acha que já está tudo acabado, que você quer acabar com o sofrimento, que você não quer mais viver, você sai. Exatamente. E assim, uma observação. Eu tenho uma amiga que trabalha no ramo de farmacêutico, né? Sim. Medicamentos. E a gente conversando, ela falou assim, amiga, você acredita que eu bati meta em março? Eu falei, acredito, claro que eu acredito. Os supermercados bateram meta, você bateu meta. Então, assim, gente, é o momento, sabe? Gente, eu vi uma outra ideia. Uns não lucram, mas outros estão lucrando, né? As lojas de roupa estão sem bater meta, tudo mas bem. Não gira, o mundo mundo não gira, mas gente. vai passar. Vai passar. Eu vi uma ideia criativa, por exemplo, para as academias que estão aí de plantão. Nós precisamos fazer exercício físico. Eu não lembro aonde que foi que a matéria que eu vi, de tanta coisa que a gente vê, que ela alugou, ela tinha uma academia, ela viu falou assim, gente, as pessoas não vão vir fazer exercício aqui, mas eu vou alugar as minhas ergométricas, eu vou alugar as minhas esteiras. Acabou, resolveu o problema dela. O que a gente precisa é não se preocupar, é se ocupar, ser prudente nas suas necessidades de passar álcool gel, vamos passar álcool gel, a louca do álcool gel, né? Passa bastante álcool gel, passa na cara, passa onde você quiser, meu filho. A questão... Não pode passar perto de um fumante, pelo amor de Deus. Deus me livre, né? Ah, não. Mas assim, o que eu quero dizer, passa álcool gel, seja prudente, seja prudente. Eu estou tentando ser leve com um assunto que é muito sério. Mas não adianta a gente se preocupar e ficar num ciclo vicioso, ansioso e louco. A gente precisa ter calma, porque as soluções, a criatividade vai aflorar e vai fazer você, daquele seu negócio, daquele seu pequeno negócio, do seu grande negócio, um novo negócio. Eu tenho certeza disso, como essa mulher da academia. Olha só, ela pensou e deu certo, ela alugou todo o equipamento dela, ela vai ter uma renda, ela não vai ficar... sabe, numa vulnerabilidade. Isso, vulnerabilidade. A palavra foi difícil, né, doutor? Mas é isso, vamos procurar soluções criativas, vamos erguer a nossa cabeça, vamos procurar ajuda. E eu quero, Maritza, vamos fazer uma campanha, tentar, no Passando a Limpo Mulheres, fazer uma campanha de arrecadação de alimento. Eu tenho certeza que a TV Cidade Verde vai fazer alguma... ajudar as pessoas que estão precisando. A gente já está fazendo isso. A situação não é fácil, mas a gente vai tentar, como instrumento de transformação social,
que tem a sua função social, ajudar o máximo que a gente puder, né? E seria legal, eu queria lançar o desafio, não sei quem está assistindo, né? Todo mundo que está assistindo, mas seria legal se todas as TVs se unissem pelo menos uma vez na semana, meia hora para arrecadar alimentos, todos juntos. Isso foi feito uma vez, não sei em que ano, a Nestlé fez isso, juntou o Faustão com o Gugu num domingo por uma campanha que era paga. Você lembra disso? Que era paga, era de dinheiro. Isso aqui é o dinheiro de hoje, chama-se solidariedade, empatia. Exato. Então, pode ser uma ideia, né? De todo mundo se reunir, fazer um teleton da vida, sabe? Imitar, criar, recriar em cima de algo que já foi, não é demérito, sabe? A gente tem que tomar atitudes, a gente não pode ficar deixando a coisa acontecer e consumir, corroer a gente. E eu tô derrubando você, Toninho, hoje, hein, bicho? Porque uma das questões aí é a perda financeira, né? É um grande boom da ansiedade que deixa as pessoas preocupadas, ansiosas, não é só o medo de contrair o coronavírus, mas a perda financeira, porque o nosso país ele tem essa diferença gigantesca, né? Nós somos consumistas. Social. Então, não, e nós temos assimetrias sociais muito essa fortes, preocupação. né? É por isso que alguns ficam, vamos voltar para a rua, porque fica preocupado com a geladeira amanhã. Mas até essa pessoa que está preocupada com a geladeira amanhã, ela também consegue se reinventar. Porque se ela é autônoma, se ela vende um bolo na Praça da Matriz, por exemplo, talvez ela consiga fazer com que as pessoas vão até ela comprar esse bolo. Faz para os Talvez vizinhos. ela não está encontrando a ferramenta ainda que possa ajudá-la. Mas se alguém tiver em casa ou algum conhecido que depende da renda própria para fazer, que é autônomo, procure, ligue, dê dicas, ajude essa pessoa a se reinventar. Com dicas, olha, vamos fazer um Instagram para você, vamos tentar fazer uma venda pelo Instagram, a pessoa pega aqui na sua casa, que acaba sendo um drive, né? Então, vamos ajudar as pessoas também, não deixar só elas cada vez mais preocupadas e ansiosas com o desespero de faltar na geladeira. A gente pode ajudar com ideias também. Exatamente. Ser solidário, ouvir, deixar de... sabe, às vezes a gente tem que ser pinico. Eu falo isso. A gente tem que ser pinico, ouvir. A gente tem duas orelhas, uma boca só. Não é à toa. Não é à toa. É para você ouvir muito mais. Para você raciocinar, pensar e falar a palavra certa. Porque o poder da palavra é absurdo. É absurdo o poder da palavra. Aquilo que você diz acontece. Aquilo que você programa na sua cabeça e exterioriza, materializa. É muito forte. Então, cuide de você, cuide da sua saúde, não se exija alta performance, seja você dentro da medida do possível, tenha compaixão por você, por aqueles que estão perto de você, entendeu? E a partir de segunda-feira, minha gente, você cuida de você e eu cuido de mim, não é verdade? É assim que funciona a campanha e nós todos vamos estar usando máscara e vamos atravessar essa pandemia, esse problema, essa pedra no caminho o mais rápido possível, se Deus quiser. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Michele, mais uma vez. Doutor, muito obrigado por vir aqui no Passando a Limpo Mulheres. Desculpa se a gente fala demais. A gente fala mesmo, somos várias mulheres, né, Maritza? Três que não falam quase nada, né, Maritza? Quase nada, né? Eu aprendi desde cedo a ouvir. Não à toa escolhi essa profissão. Obrigado, sim, muito honrado de participar aqui, foi muito proveitoso. Muito obrigada. Maritza, chiquérrima, nossa repórter, apresentadora, tudo, né? Foi um prazer estar aqui, né, mais uma vez, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. E Ele abençoar. Gente, muito obrigado, obrigada técnica. Eu agradeço, que a Sexta-feira Santa seja santa mesma, que você possa, junto aos seus, fazer o melhor, que é se amar, se cuidar, se preservar. Um beijo no coração! E tentar animar, hein?